eu sou a Pitty. E aí eu tô no meu processo de me tornar uma atleta de fisiculturismo. Isso é o que eu vivo hoje em dia é a minha vida. Eu vivo pra isso, é o que eu amo fazer. Mas eu já fui uma menina que teve muito problema com a imagem pessoal e tudo mais. Hoje em dia eu inspiro outras pessoas com a minha história e busco ser a futura Miss Olímpia. Esse é o meu propósito de vida e vocês vão me ver aí um dia. Fui meio que obrigada a melhorar, porque senão eu não ia conseguir sobreviver. Porque eu cheguei numa fase em que era tão crítico. Se eu comesse demais, eu morria. Se eu comesse de menos, eu também morria. Eu tinha que lutar todas as noites no hospital para não ter uma parada cardíaca. E aquilo era a forma que eu lidava com a comida. Era seguir a dieta do hospital para tentar não morrer. 8. Mais duas. 9. Vamos. Eu tinha medo de diversos alimentos, era como se a comida fosse me machucar, assim. Eu sempre tive uma predisposição genética para ter o transtorno alimentar que eu desenvolvi, né? Chegou um momento em que eu tinha medo até de beber água, porque eu me restringia dos alimentos. Sim. Então, além da anorexia nervosa, que era muito relacionada à minha imagem corporal e à minha sensação de controle, era também de restringir os alimentos, né? Desencadeou vários outros problemas de saúde mesmo. Então eu tive derrame no coração, falência nos órgãos, meu rim não funcionava mais, o meu intestino parou de funcionar completamente por uns 3 meses, então eu fiquei com aquela barrigona assim. E aí pra voltar também foi horrível depois. Até hoje meu intestino não funciona direito. A amenorreia também, vários outros problemas. Pressão baixa. Você chegou a quantos quilos, o mínimo? O mínimo foi 36 quilos. 36 quilos, né? Sua altura é 1,62. 1,62. 1,62 para 36 quilos é... Então eu me via deitada naquela cama, com todos aqueles problemas, toda a minha família ao meu redor sofrendo, e eu não gostava de mim, não via mais por que viver. O único motivo de eu querer sair daquilo era porque eu não queria mais que meus pais se preocupassem comigo. Então eu saí do hospital e fiquei isolada no meu mundinho e achava que ia viver daquele jeito, com medo da comida para sempre, que aquele era meu destino. E nessa fase, você já tinha alguma experiência com treino? Já tinha algum contato com treino, com esportes, alguma coisa assim? Ou ainda não pensava nisso? Não, antes de desenvolver, eu era uma pessoa que gostava bastante de esportes em geral. Então eu lembro que eu jogava muito vôlei. Mas musculação ainda não? Não, fazia musculação. Eu tinha acabado de começar a fazer musculação. Mas eu fazia tipo 2 vezes na semana, só. E nem era musculação em si, era mais um complemento, sabe? De fortalecimento pro vôlei. Mais pro vôlei, né? Entendi. E aí você olhando hoje pra trás, você consegue perceber o quão grave estava aquela situação? Tipo, a visão que você tem hoje daquela época é diferente? É, bem diferente. Hoje você entende que o que você estava fazendo não era bom pra você e tudo mais. Acho que principalmente a forma que eu vejo pra fase pós-hospital. Depois que eu saí do hospital, pra mim tava tudo bem. Eu só ia seguir a vida daquele jeito, me restringindo, e eu não precisava lutar contra o medo, era só vivendo no mínimo. Mas no fundo, eu sabia que uma hora eu ia acabar morrendo. Porque eu podia morrer a qualquer momento. Podia simplesmente ter uma parada cardíaca à noite e não acordar no outro dia, ou podia simplesmente cair e me machucar, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu sabia que eu ia acabar me matando e eu já tinha aceitado aquilo de alguma forma. Eu tinha medo de diversos alimentos, era como se a comida fosse me machucar, assim. Eu lembro até hoje que minha mãe preparava uma refeição ou outra pra mim, assim, uma refeição no dia. E aí ela colocava o prato na frente para eu comer e eu lembro exatamente da sensação de pavor que era olhar para aquele prato de comida e parecer que aquilo era um veneno que ia me matar e que aquilo era proibido pra mim. Eu acho que todo o processo de desenvolvimento pessoal, ele tem aquele momento que a pessoa fala, chega. Tem aquele um dia em que você acorda e fala, não quero mais isso. Você bate no fundo do poço e fica, né? Não tem mais.
hoje minha relação com comida já é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir conquistar, assim, tipo... Às vezes eu tô aleatoriamente pensando e falo, cara, em qual momento que eu consegui mudar isso na minha cabeça? Porque eu lembro de como era antes, tipo, desse sentimento de que a comida parecia que ia me machucar e que eu era proibida de comer certas coisas e que aquilo nunca ia conseguir, que não podia entrar no meu corpo. Tipo assim, hoje se eu recebo, por exemplo, uma refeição livre, eu não tenho medo de comer essa coisa, porque eu sei que eu vou voltar pro meu planejamento depois, ou que, enfim... E que você sabe também que quando eu libero pra você é pensando no físico, não necessariamente inclusive eu acho que é por isso que é muito importante você ter alguém que você confie. Desde o começo foi o que me ajudou, né? Eu saber que eu não tava confiando em mim, eu tava confiando em outra pessoa que também tinha como objetivo a minha evolução. E foi isso uma das coisas que mais me ajudaram. Hoje eu vejo que eu realmente tenho um propósito pra alguma coisa. E também, antes eu me sentia muito frágil, igual você falou, né? Quando eu tinha 40 quilos, foi por exatamente que eu tinha medo do treino. Porque eu tinha medo de não conseguir aguentar certas coisas. Porque eu sabia da fraqueza que eu tinha. Eu conseguia sentir isso em mim. E eu achava que aquele peso que eu tinha, eu não me via com outro corpo diferente daquele. Parecia que era impossível eu sair e me tornar outra pessoa, ou ter alguma mudança no meu corpo. Pra mim, eu tava presa naquilo e era impossível mudar. Acho que hoje minha relação com comida já é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir conquistar, assim, tipo... Acho que voltar pro transtorno nunca foi uma opção. Eu lembrava que aquela menina que tinha decidido começar naquele dia, se ela visse quem eu era hoje, ela ia ter muito orgulho de onde eu consegui chegar. Só que se ela ficasse sabendo que eu cheguei até aqui, eu tinha desistido, ela não ia ser bom, eu não ia fazer isso com ela. Então eu não tinha essa opção. Eu sabia de que a única coisa que ia me fazer não fazer chegar lá onde eu queria era desistir. Então a única coisa que eu não podia fazer era desistir. Hoje eu olho até as fotos antigas e eu falo, meu Deus. Quando eu tava dentro daquele processo, eu me olhava no espelho e eu gostava do que eu via. Não era como se eu amasse estar magra, estar com os meus ossos aparentes. Eu tava naquilo porque era uma consequência do que tinha na minha cabeça. Porque as pessoas precisam mais entender que a sua evolução pessoal só depende de você mesmo. Então, não adianta você querer que ninguém faça por você. Você querer, por exemplo, no começo eu lembro que a minha mãe fazia minhas refeições. Então, ela queria mais do que eu melhorasse. Só que ninguém pode querer mais do que você, porque, querendo ou não, a sua família, seus amigos, todo mundo faz parte da sua vida, mas a única pessoa que vai ficar com você pro resto dela é você mesmo. Então, tudo que você puder fazer para se tornar a sua melhor versão a cada dia, você tem que fazer. Não aceitar ser a sua pior versão todos os dias. E aí, você entender que ficar se vitimizando ou ficar buscando o caminho mais fácil só vai te fazer regredir. Esse ato de você escolher um dia para começar e você não poder se trair no outro dia seguinte e fazer isso um dia após o outro e depois lá na frente você ver o quanto você evoluiu e lembrar do motivo pelo qual você começou e sentir orgulho de você mesmo, é muito bom. Foi um aprendizado muito grande pra mim também, porque tipo, por mais que eu tente sempre ter um tato um pouco maior, conversar, não ser um cara que só briga, que só critica, apesar também de ser muito exigente com as coisas, com você eu tive que ter um pouco a mais disso. Não que eu alivie, não que eu faça alguma coisa por pena do psicológico dela, porque eu sei muito bem que ela consegue se desenrolar, ela consegue fazer tudo certinho, mas eu precisava ter um pouco mais de cautela, precisava ter um pouco mais de cuidado, já estava disposto a conversar mais vezes se precisasse do que eu normalmente já faço. Então foi um aprendizado muito grande para mim entender que mais um pouco do que eu já entendo, que quem está ali do outro lado, recebendo o planejamento, recebendo um treino, recebendo uma dieta, é um ser humano também, que tem sonhos, tem desejos, tem medos, traumas, então eu também tenho que tomar muito cuidado para que eu não acabe levando essa pessoa para um lugar que ela não queria ir. Essa troca com as clientes, essa relação que a gente tem de poder estar conversando, poder você me falar quando não está bem e tudo mais, tudo isso me fez aprender que eu preciso ter um lado um pouco mais humano, mais do que eu já tinha, entendeu? Que isso é realmente muito importante, tá? Então, estou muito feliz com o seu resultado. Não chora não, porque senão eu vou chorar também, e a gente está fazendo aula pro curso e pro canal e eu vou passar vergonha aqui, então eu tô muito, muito feliz, tá bom? São meus parabéns por você ter conseguido ficar aqui, chegar até aqui, e não desejo sorte, porque sorte é para quem precisa, você não precisa de sorte não, você precisa de bom desempenho, viu? Dá um abraço aqui.
ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse relato, gostado da história de vida da Pitty. Eu acho que é muito interessante que vocês tomem nota de tudo que ela falou aqui, porque, como eu falei, né, a gente precisa estar sempre explorando mais esse lado humano, explorando um pouco mais dessa humanização do trabalho, dessa empatia com os nossos clientes. Obviamente que vão ter clientes que vão ser preguiçosa mesmo, e a gente tem que dar cascudo, não tem jeito. Mas de qualquer forma você aprender a lidar com o lado humano da pessoa, porque vocês precisam estar trabalhando juntos, então é isso que vai fazer ela ter uma evolução a longo prazo, que vai demonstrar o trabalho e o esforço que vocês dois estão tendo nesse processo. Exatamente. Então é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham curtido, até a próxima aula.